Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. A gente vai dar continuidade ao estudo da termodinâmica e a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Então, vamos ver do que se trata essa lei, tá? Temos aqui dois exemplos para a gente ver se a gente consegue compreender melhor o que diz essa lei. Bom, então, você tem claro que a gente tem dois corpos, tá? De temperatura, o corpo A e o corpo B, onde a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Então, o que é que a gente sabe que vai acontecer? O calor, né, que é a energia térmica, ela vai do corpo A para o corpo B, porque ela sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, quando você tem essa situação de corpos de diferentes temperaturas, o calor vai fluir de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? E outro exemplo, você tem um recipiente com líquido, com água, por exemplo, e pinga uma gota de tinta. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? Aquela tinta vai se espalhar por todo o líquido, né? Ficando dessa maneira, tá bom? E a pergunta que eu faço é, por que o calor vai do quente para o frio e por que a tinta se espalha e não faz o contrário, né? Ela não sai disso aqui que está todo espalhado e retorna uma gota, tá? Então, quem vai dizer para a gente, quem explica por que isso acontece, né? Quem vai dizer para a gente é a segunda lei da termodinâmica, tá? A segunda lei da termodinâmica, ela é uma lei, né, de caráter estatístico, tá? Que estabelece o sentido de evolução do sistema, tá? Então, o sistema ele tem um sentido preferencial de evolução, tá? O fenômeno ele tem um sentido preferencial de acontecimento. Então, ele sempre vai sair do quente para o frio e a gota sempre vai se espalhar. Ela nunca vai retornar para o seu estado inicial, tá? Porque, segundo a segunda lei da termodinâmica, os sistemas evoluem em sentido preferencial, tá? Até, obviamente, buscando o equilíbrio, tá? Então, para buscar o equilíbrio, o calor tem que ir do de maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Vamos ver melhor como a gente pode enunciar essa segunda lei, mas só deixando claro que ela vai tratar disso, tá? A gente falou agora. Então, eu trouxe aqui, ó, tem dois enunciados importantes para a segunda lei termodinâmica, o de Kelvin Planck, né, de Lord Kelvin e de Max Planck, e de Rudolf Clausius. O que é que diz esses enunciados? Então, vamos lá. Então, vou ler aqui para vocês. Rudolf Clausius, o que é que ele diz? Diz assim, é impossível uma máquina térmica, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. Em outras palavras, o que é que o Cláudio está dizendo aqui para a gente? Que é impossível que você tenha uma máquina térmica que faça o calor ir do frio para o quente. Exatamente o que a gente está discutindo agora, tá? Então, é impossível conduzir calor de um sistema para outro que esteja a temperatura maior. Ou seja, é impossível o calor ir do frio para o quente de maneira espontânea, tá? Por que de maneira espontânea? Porque ele deixa aqui bem claro, ó, sem ajuda de agente externo. Ou seja, isso, se ocorrer de maneira espontânea, o calor sempre vai sair do corpo quente para o corpo frio, tá bom? Então, esse é um enunciado da segunda lei termodinâmica. Então, se perguntarem, o que a segunda lei termodinâmica diz? Diz que é impossível que uma máquina pegue o calor de uma fonte fria e leve para uma fonte quente de maneira espontânea, tá? Então, o calor sempre vai fluir do quente para o frio de maneira espontânea. E Kelvin Planck? O que é que eles enunciaram para a gente? Disseram assim, ó, é impossível você construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Ou seja, em outras palavras, o que é que está dizendo isso aqui? É impossível você ter uma máquina térmica onde toda a energia fornecida àquela máquina vai ser transformada integralmente em trabalho. Isso não acontece, tá? Então, quando você fornece energia a uma máquina, uma parte de fato é transformada em trabalho, né? Que é movimento mecânico, mas outra parte é desperdiçada, é liberada para outra fonte de energia, tá bom? Então, é impossível você ter uma máquina onde a energia é transformada completamente em trabalho. Isso não acontece, tá? Claro? Então, segundo a lei da termodinâmica, deixa essas duas coisas bem claras para a gente, tá? E de forma espontânea, o calor sempre vai do quente para o frio, tá? E em uma máquina térmica você nunca vai ter toda a energia sendo convertida em trabalho. A energia fornecida sendo convertida em trabalho, tá? Uma parte dessa energia, de fato, vai transformar em trabalho, mas outra parte vai ser desperdiçada, tá bom? Então, observe, a gente está falando muito de máquina, né? Ó, máquina. Então, uma lei de termodinâmica, a gente vai aplicar diretamente esses conceitos em uma máquina térmica, tá?
Uma máquina térmica nada mais é do que um dispositivo que é usado para converter energia térmica em energia mecânica, que é trabalho, movimento, né? Então, máquinas térmicas, como, por exemplo, você tem meios de locomoção, né, utilizando máquinas térmicas, né, profissionais. Tem, realmente, as Marias Fumaça, que era o trem, você tinha navio a vapor, carro a vapor, né? Então, você tinha aí aplicações diretas dessas máquinas, né? Então, como é que funciona uma máquina térmica? Para uma máquina térmica funcionar, você precisa do que a gente chama de fonte quente, né? Então, você vai ter que ter uma fonte lá produzindo energia térmica, né? Então, nesses exemplos que eu falei, de trem, de navio, de carro, por isso, por exemplo, uma caldeira. Você tem uma caldeira, né, que você coloca algum combustível fóssil lá, então você vai ter um pouco quente, ele vai estar produzindo energia térmica, calor. A sua máquina térmica vai pegar o calor dessa fonte e uma parte desse calor ela utiliza para realizar trabalho, colocar aquele sistema em movimento. Tá? Mas como a gente viu no enunciado, né, essa energia não é toda transformada em trabalho. Uma parte vai ser liberada. E ela vai ser liberada por uma parte que a gente chama de fonte fria, tá? É para onde o calor é liberado. Fonte fria é só para onde a sobra de energia vai ser liberada, tá? Então, a máquina térmica funciona dessa maneira. Você tem que ter uma fonte quente, aí a sua máquina, que no caso é o motor do carro, o motor do navio, né? O motor lá da Maria Fumaça, pega essa energia fornecida pela fonte quente, pega uma parte dessa energia, né, e transforma em trabalho, coloca aquele sistema em movimento. E outra parte vai ser liberada, que a gente vai chamar de fonte fria, tá? Só um detalhezinho, aqui na imagem, ele chamou fonte quente de TA, né? Temperatura TA e calor TA, e na fonte fria ele chamou de TB e TB, tá? Para ficar mais convencional, a gente vai chamar de fonte quente, vai ser calor 1 e temperatura 1, tá? E fonte fria vai ser o calor 2 e a temperatura 2, tá bom? E aí você vai pegar esse calor, vai realizar um trabalho, né? E outra parte vai ser liberada. Então a gente vai utilizar essas grandezas aqui, tá bom? Porque aí, ó, a gente pode calcular o que a gente chama de rendimento de uma máquina térmica, né? Chamada de eficiência. Saber se a máquina é eficiente ou não, né? Muito, tem um rendimento bom ou um rendimento baixo, tá? Então, só lembrando, ó, trabalho, a gente pode ser calculado como sendo o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, né? Faz sentido, ó. Por exemplo, se você tem uma fonte quente aqui, que fornece 100 joules de calor, tá? Só que desses 100 joules ele libera 20. Então quer dizer que o trabalho vai ser quanto? O que sobrou, 80, né? Então o trabalho, ele é o calor quente, digamos assim, menos o calor frio. Tá bom? Então guarda isso aqui, para usar bastante. Tá bom? Beleza. Mas como é que a gente faz para calcular o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento, a gente chama dessa letra grega aqui, tá? Eta, tá? E o rendimento nada mais é do que a energia útil, ou seja, a energia utilizada, né? Energia útil é energia utilizada, dividido pela energia total fornecida. Então, se eu forneço 100 joules e você só utiliza 80, quer dizer que essa máquina tem um rendimento de 80%. Então, energia útil, na prática, é o trabalho. E a energia total é o calor da fonte quente, de onde você retira, tá? Então, a gente pode calcular o rendimento de uma máquina térmica como sendo o trabalho por ela realizado, dividido pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente, tá bom? Só um detalhe, isso aqui é em módulo, tá? A gente aqui vai usar sempre módulo do calor, módulo da fonte quente, módulo do calor da fonte fria, tá? Módulo do trabalho. Eu lembro lá que a gente, quando trabalhou na primeira lei da termodinâmica, né? Calor recebido positivo, calor cedido seria negativo, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar sempre com tudo em módulo, tá bom, gente? Então, o calor vai estar sempre em módulo. A gente não vai ter que mais preocupar se o calor é positivo ou negativo. Então, recapitulando aqui, uma das maneiras da gente calcular o rendimento de uma máquina térmica é o calor por ela utilizado, né? Dividido pela energia fornecida, que é a energia da fonte quente. Tá bom? Então, ó, a gente pode ter outra maneira de calcular. Que outra maneira seria essa? Ó, acabei de falar que o rendimento é trabalho dividido por T1, não é? Só que o trabalho é quem? T1 menos T2. Calor quente menos calor frio. E aí, ó, fica T1 sobre T1 menos T2 sobre T1. T1 dividido por T1, ano, né? Menos T2 sobre T1. Então, ó,
Então, o rendimento também pode ser calculado como sendo 1 menos a fração, a razão, né, da calor da fonte quente, do calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Bom, lembrando mais uma vez que isso aqui é módulo, tá? Módulo de T2, módulo de T1. Esse aqui tá Newton, mas esse aqui é um, tá? Então, você tem essas duas maneiras de calcular o rendimento com a máquina térmica. Ou o calor dividido o trabalho dividido pelo calor fornecido pela fonte quente, ou 1 menos, isso aqui também é tudo módulo, tá? Só para deixar claro. Tudo módulo, tá? Mas como sempre vai ser módulo, né? A gente nem precisa ficar colocando essas barras, tá? Mas você pode calcular o rendimento dessa maneira, se você tiver o calor da fonte fria, ou dessa maneira, se você tiver o trabalho. Beleza? Vamos frente. Então, ó, como eu disse para vocês, exemplos de máquinas térmicas, né? O trem lá, chamada Maria Fumaça, né? Aqui dentro tem uma caldeira, que seria a fonte quente, e a máquina térmica, que seria o motor, né? Dessa locomotiva, né? Pega a energia produzida por essa máquina, por essa fonte quente. Então, a máquina térmica, que é o motor, pega essa energia, uma parte dessa energia ele transforma o trabalho em energia mecânica, em movimento, né? Coloca a locomotiva para andar, e outra parte vai ser liberada para a fonte fria. Está aqui, ó, a fumaça liberada da fonte fria. Nesse caso, a fonte fria é a própria atmosfera, né? Então, a atmosfera que é mais frio do que a caldeira, né? Basta que seja mais frio que a caldeira para ter a fonte fria. Então, você tem aqui a caldeira, que é a fonte quente. Você tem a máquina térmica, que é o motor. Esse motor pega a energia produzida por essa caldeira, a energia térmica, transforma essa energia, uma parte dessa energia em energia mecânica, né? Realizando trabalho, movimento, força de deslocamento. E aí, uma parte é liberada para a fonte fria. Mesma coisa com os navios de antigamente, né? Você já assistiu o filme Titanic, você tem uma cena lá que aparece no fundo do navio, né? Lá no motor, o pessoal colocando lenha lá nas caldeiras, para o navio entrar em movimento, né? Acelerar. Mesma coisa, você tem a fonte quente, que seriam essas caldeiras. Você tem a máquina térmica, que é o motor, que vai pegar essa energia produzida pela fonte quente e vai transformar em movimento, vai movimentar lá a energia mecânica, as pás do navio, né? Fazendo o cliente em movimento. E a outra parte dessa energia produzida vai ser liberada para a fonte fria e sai na chaminé aqui na fumaça, né? Então, de novo, aqui a fonte fria seria também o ambiente, tá bom? Mas, nos dois casos, a fonte fria foi a atmosfera, né? O ambiente, mas existem casos em que você tem compressores, tá? Condensadores, e nem sempre a fonte fria é a atmosfera. Não nesses casos foram, mas pode ter casos em que não são. Bom, eu espero que você tenha entendido aí como funciona a máquina térmica, porque a gente também pode ter a máquina que é o contrário da máquina térmica, que é chamada máquina frigorífica, tá? O que a máquina térmica faz? Pega calor da fonte quente, transforma em trabalho, o que sobrou, libera para a fonte fria. A fonte fria é exatamente o contrário, ela pega e tira calor do frio. Você falou, mas a gente não disse agora que era impossível uma máquina transferir calor da fonte fria para a fonte quente? Foi, a gente disse. Só que isso de maneira espontânea, né? Aqui, nesse caso, o trabalho é realizado sobre a máquina. Então, de fato, a máquina frigorífica, ela tira o calor do frio. O calor vai do frio para o quente, tá? Mas isso não ocorre de maneira espontânea, tá bom? Essa é a diferença. Então, como seria essa máquina, né? Então, de mesma maneira. Vai ter lá, por exemplo, geladeira e ar-condicionado. Geladeira, ar-condicionado, freezer, congeladores, são exemplos de máquinas frigoríficas. Tá? Eles tiram calor do frio e jogam na quente. Você vai ter a mesma maneira aqui, ó. Calor 2, temperatura 2, o calor 1, temperatura 1. Do mesmo jeito que a gente estava falando. Tá bom? Então, a máquina frigorífica, ela transforma o calor da fonte fria, né, que é a menor temperatura, para o meio externo, no caso, né, se for a fonte quente. Ela vai pegar o calor da fonte fria e vai liberar para a fonte quente, que na maioria dos casos é o meio externo, tá? E lembrando, ela não contradiz lá no enunciado de Claudio, porque esse processo não está acontecendo de maneira espontânea. Bom, a gente vai explicar melhor um pouco sobre isso. E aí, você pode medir a eficiência dessa máquina. Ela também tem eficiência. Tá? A eficiência a gente chama de E mesmo, para diferenciar. Tá? Então, a eficiência na máquina frigorífica é um Ezinho, e ele é calculado como sendo o módulo do T2, né? Lembrando que vai estar sempre o módulo, dividido pelo trabalho. Ou seja, é o calor da fonte fria dividido pelo calor, pelo trabalho que é realizado sobre ele. Tá? Então, como isso aqui é uma máquina frigorífica, isso daqui não representa porcentagem, tá?
Então, no rendimento da máquina térmica, de fato, ali uma porcentagem. Você vai comprar valores de 0,5% a 50%, 0,25% a 25%, tá? Mas na máquina frigorífica, isso aqui não é porcentagem, tá? E ele pode ser maior que 1, bom? Então, vamos ficar com isso, porque ela é diferente da máquina térmica, tá? Então, você vai ter lá a sua máquina que vai retirar calor da fonte fria e vai liberar esse calor para a fonte fria. Para isso acontecer, é necessário que tenha um trabalho, né? Então, vamos lá. Como funcionaria essa máquina? Chamada máquina frigorífica. Que pega trabalho e calor, né? Então, pega trabalho e transforma em calor. Então, pessoal, peguei aqui um exemplo de uma geladeira, tá? Uma geladeira funcionar, ela vai precisar dessas coisas aqui. Ela vai precisar de uma válvula de expansão e de um compressor. Tá? Nesse desenho aqui, o compressor ficou representado aqui na parte de cima da geladeira. Tá? Mas não é representado, na verdade, é na parte de baixo. Porque a geladeira ele é um ciclo, né? Sobe e desce. Fica lá, a gente chama de corrente de convecção. É um ciclo. Tá? Vai entrar por baixo, sair por baixo. Vai entrar por cima e sair por baixo. Né? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que na geladeira tem gás, né? O gás da geladeira, acabou, tem que botar gás na geladeira, né? Coisa desse tipo. Então, de fato, dentro daquelas serpentinas lá atrás das geladeiras, né? Da tubulação tem um gás. E esse gás é responsável por resfriar a geladeira, né? Então, o que vai acontecer? O gás entrar na geladeira, ele vai passar por questão de válvula de expansão, tá? E o gás vai sofrer uma expansão adiabática. Vamos recapitular. Expansão adiabática. Lembrem lá do vídeo da aula passada. Expansão adiabática, ou transformação adiabática, né? É aquela em que não há troca de calor. Entre o sistema e o calor é zero. E aí, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Delta U é igual a Q menos W, e o Q de calor é zero, a gente vai concluir que o delta U é igual a menos o W. Né? E é importante lembrar o seguinte, vamos lá, a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Isso quer dizer que se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. E o contrário também é verdade. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. Tá bom? Então vamos lá. E aí, uma transformação adiabática pode ter duas maneiras, né? Você pode ter uma expansão adiabática e você pode ter uma compressão adiabática. Na expansão, o trabalho realizado é positivo, né? Toda expansão, o trabalho é positivo. E aí? Trabalho positivo. Então, o trabalho vai ser um número positivo, mas com menos dá menos. Então, a variação da energia interna seria negativa. Então, numa expansão, o trabalho é positivo, consequentemente, a energia interna é negativa. Se a energia interna é negativa, a variação da temperatura também é negativa. Por quê? Porque a energia interna e a temperatura estão ligados diretamente. Tá? Então, numa expansão, você vai ter temperatura diminuindo. Variação negativa significa que a temperatura diminui. Então, aqui, ó, quando o gás vai entrar na geladeira, ele sofre uma expansão adiabática. Então, uma expansão adiabática, o que é que o gás quer acontecer com o gás na prática? Ele vai ficar frio, ele vai resfriar. E aí, ó, o gás vai entrar frio na geladeira. Tá? E aí vai ter o gás frio lá e os alimentos vão estar mais quentes do que esse gás. Né? Lembre-se lá, o calor sempre vai do quente para o frio. Então, o que é que esse ar frio vai fazer aqui dentro? Ele vai roubar, tomar o calor dos alimentos, né? Então, os alimentos que estão a temperatura alta, né? Mais altas do que lá dentro, vão sendo resfriados. Né? O calor vai da fonte quente para o frio, então o calor vai sair do alimento e vai para esse gás. Então, os alimentos vão acabar sendo resfriados, tá? Então, o gás entrou, foi resfriado. Quando ele vai sair, ele passa pelo compressor. E aí, na compressão adiabática, o que é que acontece? Compressão, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, vai ser o menos do trabalho, com menos da fórmula, menos com menos, o delta U vai ser positivo. Isso quer dizer também que a temperatura vai aumentar. Vai ser uma variação positiva. Então, quando o gás passar pelo compressor, ele vai esquentar. E aí vai voltar lá para aquela serpentina, para a geladeira. É por isso que quando você bota a mão atrás da geladeira, você sente ela quente, né? Aquela serpentina é quente, esquenta. As pessoas usam até para secar roupa, né? Não faça isso, porque você vai acabar atrapalhando o funcionamento da geladeira. Tá? E por que o gás que sai da geladeira tem que ser quente? Porque lembre-se,
espontaneamente, o calor vai do quente para o frio, né? Se o ar da geladeira, na hora da saída, for frio, ele não vai conseguir ser liberado, porque ele não vai do frio para o quente, né? Ele tem que sair quente, porque quando ele sai quente, ele consegue ser liberado para o ambiente que está frio, mais frio que aquela serpentina, né? Então, a serpentina está quente lá, é o calor sendo liberado, tá? E, obviamente, para esse compressor fazer isso, ele faz um trabalho sobre o gás, né? E, na prática, esse trabalho é feito pela energia elétrica, né? Você vai estar gastando energia elétrica lá, a Energisa, né? A Celp aqui em Pernambuco, Energisa aí na Paraíba, vai estar, né, fazendo esse trabalho do gás, no compressor do gás. Então, observe, você retirou calor do frio e jogou para o quente, foi. Então, quebrei a segunda lei da termodinâmica. Não, porque isso não foi feito de maneira espontânea. É necessário a realização de um trabalho aqui em cima, tá? Então, seria mais ou menos assim que funciona a geladeira. O gás vai estar frio, né? Vai roubar o calor dos alimentos, né? Porque o calor vai sempre do quente para o frio, então os alimentos vão estar mais quentes que a geladeira, então a geladeira rouba aquele calor, resfria o alimento, e na hora de sair, esse gás tem que ser, o gás da geladeira ele tem que estar a uma temperatura alta para que ele consiga ser liberado de maneira natural para o ambiente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí como funciona essa máquina frigorífica, não é a mesma coisa o ar-condicionado, a ideia, o princípio de funcionamento do ar-condicionado, da geladeira, do freezer, do congelador, é o mesmo, tá bom? Então, ó, outra coisa importante que a gente tem aqui da segunda lei da termodinâmica é o chamado ciclo de Carnot, tá? Carnot, um dos estudiosos, né, da área, ele tinha dito que a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria é fundamental para o funcionamento da máquina térmica. É muito importante que haja uma diferença grande de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, tá? Ele fez essa relação, tá? E aí ele construiu um ciclo, né, uma máquina, em teoria, né, não acontece na prática, que é para funcionar com a maior eficiência possível. A máquina de Carnot, que ele construiu teoricamente, seria a máquina térmica que tem o maior rendimento possível, tá? Por isso que a gente chama que seria a máquina ideal, tá? Mas o ideal, gente, não é 100%, tá? É a máquina que tem o maior rendimento possível, mas não é 100%. E como é que ele fez isso? Ele fez isso construindo um ciclo, né, de funcionamento da máquina constituído por duas transformações isotérmicas, seria essa aqui, ó, de D para A e de B para C, e por duas transformações adiabáticas, que seria de A para B e de C para A. Tá? Então, quando você pegar uma questão que venha com gráfico, né, falando de máquina térmica, e vier com duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, ele vai estar se referindo ao ciclo de Carnot, tá bom? E aí, Carnot fez a relação da temperatura com calor, né? Ele disse que, nesse ciclo, a quantidade de calor trocado com as fontes quente e fria são proporcionais, tá? Então, a gente tem que, do ciclo de Carnot, a gente pode ter essa expressão. Calor e temperatura são proporcionais, então, T2 sobre T1, né? Igual a T2 sobre T1, tá? Ou o inverso também, né? T1 sobre T2 igual a T1 sobre T2, tá? Lembrando, mais uma vez, que isso aqui é módulo, tá, gente? Sempre módulo. E essas temperaturas têm que estar em Kelvin, tá? Então, isso aqui é módulo dos calores e essas temperaturas têm que estar em Kelvin, tá bom? E aí, ó, se a gente for medir o rendimento da máquina de Carnot, lembra lá que o rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1, né? Lembra lá que a gente falou da máquina térmica? E eu acabei de dizer para vocês que Q2 sobre Q1, módulo, né? Deixando claro que é esse módulo, é igual a T2 sobre T1, já que eles são proporcionais. E aí você vai ter que, numa máquina de Carnot, você pode calcular o rendimento apenas com a informação da temperatura, tá? Aqui para o ciclo de Carnot, tá bom? Uma coisa interessante que eu queria falar com vocês é por que a gente não pode ter a máquina, né, de rendimento de rendimento de 100%. Então, se você pegasse, por exemplo, a máquina que tem rendimento 1, ou seja, o rendimento de 100%, isso quer dizer que essa máquina pegou todo o calor da fonte quente e transformou em trabalho.
Mas lembra lá do enunciado da segunda lei? É impossível uma máquina pegar o calor da fonte quente e transformar completamente, integralmente, essa energia em trabalho. Isso não acontece. Tá? Então, você não pode ter um rendimento de 100% uma máquina que tem um rendimento 1, porque isso vai acabar destruindo o enunciado da segunda lei da termodinâmica, tá bom? E se a gente fosse para essa fórmula aqui, ó, N igual a 1 menos T2 sobre T1, para isso aqui ter um rendimento igual a 1, né, ser 100%, esse termo teria que ser zero. Ou seja, para isso dar 1, ficaria 1 menos 0, para ser 1, né? O que aconteceria? T2 sobre T1 teria que ser zero. E para isso ser verdade, para isso ser zero, o T2 teria que ser zero. Zero Kelvin, tá bom? Não é um ok, tá? Isso é zero Kelvin. E na prática a gente não tem temperatura de zero Kelvin. Você consegue encontrar temperatura de 0,00000,1 Kelvin, né? Algumas casas decimais. Mas no zero Kelvin, zero absoluto, a gente não tem. Se você tivesse o zero absoluto, você conseguiria produzir uma máquina com rendimento 100. Mas aí você acabaria destruindo a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela impede que você tenha máquina de rendimento 100%. Consequentemente, você nunca vai conseguir atingir a temperatura do zero Kelvin. Tá bom? Então, porque se você tivesse uma fonte fria, né, que você tem lá, sua fonte quente, tem sua máquina térmica, que tem a fonte fria, se aqui fosse zero Kelvin, todo o calor produzido aqui na fonte quente sairia em forma de trabalho, tá bom? Então, você não consegue ter aí o zero Kelvin por causa da segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, o que é importante a gente saber aqui da termodinâmica? Saber do ciclo de Carnot, que é uma máquina ideal, que é produzida para ter o máximo rendimento possível, né? Que a gente vai calcular o rendimento dessa máquina dessa maneira, né? Que a relação ele mostrou, né? Que a temperatura das fontes é proporcional aos seus calores. Então, a revisão, né? Da máquina frigorífica, tá? Que retira calor da fonte fria, joga na fonte quente, mas de maneira não espontânea, né? Como é a geladeira, no caso que eu fiz aqui. E a máquina térmica, que tira calor da fonte quente, realiza um trabalho, e o que sobrou ele lança para a fonte fria, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Para a gente encerrar esse vídeo, vamos fazer alguns exemplos, né? Colocar na prática aqui isso que a gente falou, para a gente ver que não é tão complicado assim na hora de a gente resolver esses problemas. Bom, então, o primeiro exemplo diz assim: uma caldeira a uma temperatura de 600 Kelvin, que é a fonte quente, fornece vapor correspondente a 1.000 calorias em cada segundo a uma turbina. Então, vamos lá, informações que ele deu. Se é da fonte quente, né? Então, o calor da fonte quente é 1.000 calorias, e a temperatura da fonte quente, 600 Kelvin. Aí ele continua. O vapor, depois de passar pela turbina, segue ao condensador, fonte fria, a fonte fria agora é o condensador, 800 calorias. Então, o calor fornecido à fonte fria, 800 calorias. Por segundo, a uma temperatura de 293 Kelvin. Então, a temperatura da fonte fria é 293 Kelvin. Então, sabendo que uma caloria são 4 joules, determine, vamos assim, letra A potência. Então, vê só. Potência nada mais é do que trabalho sobre tempo. O tempo, em cada segundo, então é um segundo. Tá? Não para calcular a potência, eu preciso calcular o trabalho. E viu que trabalho é calor quente menos calor frio. Só tem um detalhe. Os calores fornecidos aqui são em caloria. Não, 1.000 calorias. Não trabalha caloria, tem que transformar para joule. Mas ele deu a relação, né? Uma caloria são 4 joules. Então, se eu tenho 1.000 calorias, eu multiplico por 4 e vou ter em joules. Então, o calor da fonte quente, que é 1.000 calorias, vão ser 4.000 joules. E o calor da fonte fria, que são 800 calorias, multiplico por 4, vai dar 3.200 joules. Pronto. O trabalho seria 4.000 menos 3.200, que dá 800 joules. Pronto. E aí agora eu posso fazer a potência. A potência, que é o trabalho sobre o tempo, seria 800 dividido por 1. A potência seria 800. Na medida, watts, tá? Então, pode calcular a potência aí através do trabalho.
Tá? Depois ele quer saber o seu rendimento. Tá? Então, vamos para outra página. Lembrando que rendimento pode ser o trabalho realizado dividido pelo calor fornecido pela fonte quente. Né? O trabalho realizado a gente calculou aqui, ó, deu 800. E o calor da fonte quente tem que estar em joules, tá? Cuidado quando chegar lá e botar 1000 calorias, tem que estar em joules, 4000. Então, esse rendimento seria 800 do trabalho e o calor da fonte quente, 4000. Então, posso cortar os zeros em cima e embaixo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E aí a gente fica 8 dividido por 40. Você pode simplificar por 8. O rendimento vai ser 1 quinto. Se eu dividir 1 por 5, é 0,2. Pode deixar assim, ou multiplicar por 100 e tem porcentagem, né? Então 0,2 e uma coisa que 20%. Então essa máquina térmica aí tem um rendimento de apenas 20%. Tá? No geral, as máquinas térmicas têm rendimento abaixo de 30%. Tá bom? Vamos ver o próximo. Numa máquina frigorífica agora, ó, em cada ciclo do gás utilizado, são retirados 120 joules do congelador. E é do congelador, o congelador é a fonte fria, né? Então, o calor retirado da fonte fria, 120 joules. No processo, a atmosfera, que é a fonte quente, né? Porque é para onde o calor é liberado, recebe 150 joules. Então, o calor da fonte quente, 150 joules. Letra A, determine o trabalho realizado pelo compressor. Não, o trabalho realizado é o calor quente menos o calor da fonte fria. Então, vai ser 150 menos 120. Então, o trabalho no compressor é de 30 joules, tá? Só isso. Letra B, eficiência dessa máquina. Como é uma máquina frigorífica, né? A eficiência é o módulo do calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Tá? Então, lembrando que é sempre módulo, né? Você não está levando em consideração se tem positivo e negativo. Então, calor da fonte fria, 120, e o trabalho, 30. Aí, mais uma vez, vamos cortar o zero em cima e o zero embaixo, fica 12 dividido por 3. Então, a eficiência dessa máquina frigorífica aí seria de 4 joules. Ok? Somente isso. Tranquilo? Acho que tem mais um aqui. Tem mais um. Para a gente encerrar, certa máquina ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Então, olha, tem uma máquina ideal, o ciclo de Carnot. Né? Então, a gente falou que a máquina ideal já é o ciclo de Carnot. Você nem precisava dessa outra informação. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é 1000 joules. Então, a primeira informação que a gente tem é o trabalho 1000 joules. Vou botar aqui embaixo. Trabalho 1000 joules. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 e 27 graus Celsius, determina o rendimento, quantidade de calor da fonte quente e quantidade de calor da fonte fria. Então, vamos lá. Informações que ele deu. Temperatura 127 graus, como é a maior, tem que ser da fonte quente, né? A temperatura da fonte fria é a menor. Ó, mas está em Celsius. A gente não trabalha em Celsius, trabalha em Kelvin, né? Então, a gente tem que somar com 273 para ter essas temperaturas. Tá? Então, 127 mais 273, 400 Kelvin. 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300 Kelvin. Tá? Então, transformei as temperaturas de Celsius para Kelvin e vamos lá resolver o que ele está pedindo. Letra A, ele quer o rendimento. Como é o ciclo de Carnot, né? Rendimento a gente pode calcular direto pelas temperaturas. 1 menos T2 sobre T1. Então, fica 1 menos T2, 300. T1, 400. E aí, de novo, né? Ó, 0 em cima, 0 embaixo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. A gente pode cancelar. E aí a gente tem na prática, esse rendimento vai ser 1 menos 3 quartos. Então, você tira o mínimo, né? 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Então, o rendimento dessa máquina é 4 menos 3, 1, 4. Se você dividir isso, 1 dividido por 4, é 0,25. Se quiser botar em porcentagem, é 25%. Então, pode ser isso aqui. Ou pode ser isso aqui. Então, letra B, a quantidade de calor retirado da fonte quente.
Então, ele tem o Q1, né, na letra B. Ora, eficiência também pode ser trabalho sobre o calor da fonte 1, né, da fonte quente. Então, meio pelos extremos aqui, ó, o Q1 vai ser trabalho dividido pelo rendimento. O trabalho, acho que é 1000, né? Está fornecido aqui. O trabalho 1000 joules. E o rendimento 0,25 que a gente acabou de calcular. Então, o calor da fonte quente vai ser 1000 dividido por 0,25. Se eu fizer essa conta aí, isso vai dar 4000 joules. Bom, e letra B, ele que é o calor da fonte fria. Ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Então, Q2 vai ser Q1 menos W, né? O menos Q2 passa para o outro lado positivo, e o W, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ó, o Q2 a gente acabou de achar 4.000, o Q1 4.000, e o trabalho, a gente já forneceu na questão, vale 1.000. Então, 4.000 menos 1.000, 6.000 joules é o calor liberado para a fonte fria. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, um pouco da segunda lei. No próximo vídeo, a gente faz só exercício, tá? Para ficar mais clara dessa informação. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.